Por que que o Batman tem as melhores galerias de vilões? Porque todos os vilões têm modificações, eles têm um background muito grande. Então eles têm a motivação deles do porquê eles são vilão. Eles não são meramente maus. Eles têm um motivo, como eu comentei anteriormente, né, nos bastidores. O Coringa, qual que é a motivação dele? A motivação dele é que ele teve um dia mal e isso tornou ele uma pessoa mal. Então, qual que é a motivação dele com o Batman? É vencer o Batman nessa questão. Porque o Batman teve o dia mal, mas ele ainda pratica o bem. Então, ele quer mostrar o contrário. Então, isso é uma boa construção de um vilão. Ele não é só o vilão por vilão. E até no Cavaleiro das Trevas tem aquela frase que é interessante. Alguns homens fazem mal por dinheiro e outros homens só fazem pela... Esqueci agora. Não vou lembrar agora, mas só faz mal por mal. Então, tipo, o Coringa, ele tem essa visão que ele não é um cara que tá atrás de dinheiro, conquistar Gotham City, destruir o mundo. Não, a motivação dele é o seguinte, eu quero provar o meu ponto. E quando eu provar esse meu ponto, eu vou vencer o Batman. Tanto que a vitória dele sobre o Batman matar ele mesmo. Então, aparentemente, ele vai perder, mas para ele vai ganhar. Entendeu? Então, isso é uma boa construção de vilão. Então, eu acho que toda história, quando você entende a motivação que levou um vilão a ser um vilão, é uma boa história. Só que daí, na perspectiva do vilão, que daí você vê no filme Coringa, Sim. ele não é o vilão. Você entendeu? Porque o bom vilão é aquele vilão que, na visão dele, ele não é o vilão. Para ele só tá correndo atrás de um ideal, das ideias dele. Eu acho que isso é a construção de um bom vilão. É quando você torna ele humano. É verdade. Você falou isso, eu vim agora porque eu tô. Ele tá até com a camisa do Chapéu de Palha. Com One Piece é cheio disso, né? Uhum. Todos os vilões do One Piece tem uma história muito trágica atrás, Sim, que faz ele virar um cara ruim. Isso é fantástico, isso é sim. fato. Inclusive o One Piece, quando conta a história do vilão, às vezes você fica até com dó do Você vilão. torce mais pra Você ele. torce mais pro vilão do que, às vezes, até pros heróis. É. Porque você fica comovido com o que levou ele a ser o vilão. Ó, vou dar um exemplo. O Dom Flamingo na história, Nossa, isso é quando, pesado. quando eu conheci ele, eu fiquei com raiva. Pra mim, É. ele era irritante, queria que o Luffy chegasse lá, desse o cacete nele e vencesse ele. Quando começa a contar a história dele, Chocante. aí eu já comecei a ficar meio equilibrado. Por quê? Porque é isso que eu tô falando, é um É, bom vilão construído. Bom exatamente. vilão construído, então ele tem que ter uma motivação. Então, do Flamengo tem a história lá, que ele era um nobre, aí eles foram morar lá, depois foram tratados mal pelas pessoas de baixo, e assim vai. Exatamente. Então, ali você tem uma construção de um bom vilão. Então, pra mim, todo bom vilão, você tem que olhar ao lado dele e falar, poxa, mas será que ele é um vilão? Porque na visão do vilão, ele não pode ser o vilão. Que é o exemplo. Então, o Flamengo, na visão dele, ele não tá errado. Quem tá errado é o Luffy. É. Na visão dele. Só que a visão dele prejudica muitas pessoas. Então, por isso que ele é o vilão. Exato. Porque na visão dele, ele nem tá enxergando que ele prejudica as pessoas. Porque, na verdade, ele não vê as pessoas como pessoas. Então, pra ele, o que ele tá fazendo é normal. Mas, na visão dele, ele não é o vilão. O bom vilão é justamente esse cara. Na visão dele, ele não é o vilão. Até um vilão real da nossa história, Hitler. Hitler ele era um vilão por quê? Porque na visão dele ele não era o quê? Não. Vilão. É. Mas ele era, pô. Olha Exato. tudo que ele fez. Mas na visão dele ele não era. Então, isso que faz ser um quê? Um bom vilão. É quando você passa a olhar para uma visão e aí você vê as motivações na visão dele, ainda que você não concorde. É. Eu dei um exemplo aqui bem extremo. É. Mas ainda que você não concorde, mas que você não concorde em nada, zero. Mas na visão dele, ele fala, eu não sou o vilão. O vilão é o outro ali. Mas o bom vilão é isso. Mas no final, o que torna ele vilão é justamente isso. É o mal que ele faz pros outros. Tô pensando aqui agora, é curioso, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o cinema, vai os filmes da década, principalmente da década de 60, porque na década de 70 as coisas começaram a mudar, né? Mas na década de 60, boa parte dos filmes, o vilão era vilão porque ele era o vilão e ponto final, quem concordar, concordou, e o herói era o herói e ponto. Não tinha uma explicação, não tinha uma construção de personagem como é feito hoje, né? E a gente pega as obras antigas também, como os quadrinhos, que já era muito mais complexo, era um estudo mais profundo da sociedade, né? E é curioso isso, né? Porque ninguém é vilão pro vilão, né? Ninguém é vilão pro vilão. Tem que acontecer algo pra. É. Até o Coringa lá com. Como chama o novo Coringa? Com. Né, assistiu? Ah, o Joaquin Phoenix? É. Mostra
Por que ele virou Coringa? Pô, a mãe sofre. Ali acha que o pai dele é o pai do Batman. Aí ele vai atrás, os caras batem nele. Acontece tanta coisa ruim pra um cara que ele fala, pô, agora também aí é pro start nele. Tanto que no filme, nesse filme principalmente, eu torci mais pra ele. Porque, mano, você se sente no lugar do cara. É que eu acho que ele é mais um anti-herói do que um vilão, né? No filme Coringa ele tá mais pra anti-herói do que um vilão. Mas eu quero fazer uma pergunta, não vou esquecer. Max, do filme do Coringa, a continuação você chegou a ver? Não assisti. Ainda não assisti. É bom. Mas assim, eu torci muito pro Coringa. Muito. Você vê, pô, o cara sofre pra caramba. Mano. E é o primeiro Coringa que eu vejo que sofre muito. Então, é que esse Coringa, ele é baseado lá no Coringa da Piada Mortal, lá, que conta o surgimento lá do Capuz Vermelho, né? Capuz Vermelho não o anti-herói lá, que vem com o ex-Robin, mas o Capuz Vermelho, porque o Coringa, na verdade, ele era o Capuz Vermelho. Ah, tá. Então, então é baseado mais nesse, que é justamente isso, que é o dia mal torna uma pessoa mal. Uma pessoa mal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a tecnologia nos afasta ou nos conecta mais? Aí entra de novo no Cyberpunk, a atualidade. É. Depende de como você usa ela. Se você usar ela da maneira que você queira se aproximar, ela vai aproximar. Vamos supor, quantos filhos que hoje vai estudar fora e ela usa a tecnologia para estar sempre falando com os pais. Entendi. Então, ainda que ele esteja distante, ele vai estar próximo do pai. Entendeu? Uhum. Então, aproximou. Certo. Mas quantos filhos que tá na mesma casa e não conversa com o pai porque fica mexendo no celular? Então, afasta. Então, depende como a pessoa você usa a tecnologia. Que é a proposta Cyberpunk. A proposta Cyberpunk é essa dualidade. A tecnologia, ela é boa ou ela é má? Nenhuma, nem outra. Depende de como você usa a tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta agora, talvez difícil, né? Mas assim, se fosse pra você ranquear as obras do Cyberpunk, indiferente em relação ao formato da obra, mas se fosse pra ranquear da melhor pra pior e o porquê que aquela obra tá naquela posição, você conseguiria fazer isso pra gente? Talvez meio desafiador, mas... Akira, por ser revolucionário, por trazer uma visão ali bem complexa das coisas, né? No caso, seria tanto o filme quanto o mangá. Depois, para mim, seria o livro, né? O romance. E depois, para mim, seria o filme, Blade Runner, o primeiro. Aí depois, para mim, não é muito cyberpunk, mas traria para mim, assim, a Matrix, que traz muita reflexão de várias coisas. E aí depois, para mim, seria o jogo mesmo, cyberpunk em si. Né? Porque o jogo em si, eu acho que ele traz muito temas complexos, só que eu acho que ele não fala muito bem dos temas complexos. Eu acho que esse é um problema do jogo. Ele quer trazer muita coisa e no final ele não aborda nada assim com profundidade, né? Ele traz os temas, faz você até refletir tudo mais, mas por ser muita coisa, não consegue aprofundar. Então, mas só que ele traz muita referência. Então, eu acho que o jogo ele é muito importante porque ele traz referência justamente para o universo cyberpunk. Porque, principalmente a geração mais nova, que não teve, às vezes não teve muito acesso, não conheceu nem nada. Então, ali ele pode gerar curiosidade, querer saber mais. Então, eu acho que o jogo ele é importante por causa disso. Mas eu acho que ele não aprofunda muito. Também tem o filme, a animação, na verdade.